A gente já volta aqui com o nosso Papo de Política. Lívia Pessoa, boa noite. Boa noite, Aline. De volta. De volta aqui para falar com você sobre política. Hoje a gente vai, agora nessa nossa parte aqui da nossa conversa, a gente vai tratar sobre outros assuntos aqui, mas eu quero te convidar agora para assistir aqui uma reportagem que mostra o lançamento que aconteceu hoje, né, do governo do estado com o Sebrae, o lançamento do Nordeste On, um evento que vai reunir representantes de Big Techs dos Estados Unidos, China e mais de 200 startups que estarão juntas em Teresina no mês de julho. No ato solene de lançamento do Nordeste On 2025, o diretor técnico do Sebrae Piauí fez a apresentação do maior evento de inovação e empreendedorismo da região. Será nos dias 3 e 4 de julho, no Centro de Convenções de Teresina. Nós vamos ter todos os estados do Nordeste aqui representados durante esses dias do evento, trazendo as suas inovações, o seu trabalho das suas startups, os seus trabalhos com os ambientes de tecnologia, enfim, vai ser realmente um momento de encontro com investidores, com parceiros, com aceleradoras, para que todas as startups que participam do evento e também aqueles que querem investir em tecnologia, às vezes para modernizar os seus negócios, vão poder construir todo esse network para realizar bons negócios. O Nordeste On em Teresina é resultado de ações integradas que envolvem Sebrae e governo do estado. Será um grande evento com a nossa participação, a participação da Invest, a participação da Secretaria de Educação, da CIA, da Secretaria de Inteligência Artificial, da ETIP. Então, todos os órgãos do governo estão empenhados em fazer do NEON deste ano no Piauí o maior NEON já organizado na região Nordeste. Esperamos uma expectativa de 15 mil pessoas circulando no centro de convenções durante o evento. Vamos ter exposições de mais de 200 startups, várias palestras, mini palestras, consultorias. O Nordeste On promete transformar Teresina em capital da inovação, da tecnologia a serviço do desenvolvimento econômico, de oportunidades em negócios. O diretor técnico do Sebrae Nacional destacou o Piauí no moderno cenário das startups. Hoje o Estado está investindo tanto em educação, todas as escolas de ensino médio estão em tempo integral. Então, essa capacidade é que permite o Estado estar inovando como está hoje, com IA nas escolas. Então, isso pode transformar a realidade da agricultura, da pecuária, do turismo, da logística, das energias, da saúde, da educação. Então, esse é o ciclo virtuoso que esse Estado do Piauí está criando e um exemplo para o país. Diretora nacional do Sebrae, Margarete Coelho, participou remotamente da solenidade. Destacou a importância do Nordeste On em Teresina e o protagonismo da mulher. Nós mulheres somos inovadoras por natureza. O NEON 2025 será um marco para o Piauí. O governador Rafael Fonteles revelou resultados de investimentos do governo em ferramentas digitais, na educação, na ciência e tecnologia, inteligência artificial e nas políticas de incentivo ao desenvolvimento econômico. Rafael Fonteles reforçou o apoio do governo ao Nordeste On em Teresina. O governo do estado, além de ser parceiro realizador junto com o Sebrae, colocando recursos para a realização desse evento, inclusive com o Espaço Centro de Convenções de Teresina, é todo o apoio às startups. O governo do estado já acelerou 302 startups. O Piauí hoje é o estado do Nordeste com o maior número de startups, em número absoluto. O que repercute, na verdade é uma repercussão de todas essas iniciativas que estamos tendo, junto aos municípios, às escolas, com a parceria com o Sebrae, que tem um papel muito importante, com apoio a bolsas, também apoio financeiro às startups, para que esse ecossistema de inovação cresça cada vez mais no estado do Piauí. Bom, combina muito um evento como esse com toda a plataforma de campanha e de trabalho do próprio governador desse governo, Rafael Fonteles, que é o uso da tecnologia, para o avanço do Estado como um todo. Isso, Aline, é o mote que o governo do Estado possui em relação a esse desenvolvimento, tanto interno como em paralelo ao Brasil,
mas com um tom de pioneirismo. O governador Rafael Fonteles ele tem buscado formas de fazer com que o Piauí se destaque em nível nacional e até internacional, e existem as limitações territoriais, claro, e também até uma própria infraestrutura que o Piauí vem angariando nos últimos anos, mas que tem sim uma perspectiva muito positiva, inclusive sobre essa soberania na inteligência artificial que vem sido pleiteada pelo governador Rafael Fonteles. Foi até pedido ao presidente Lula esse tipo de apoio da União, porque seria uma soberania não somente para o Piauí, não seria uma inteligência artificial do Piauí, seria uma inteligência artificial do Brasil. Então, é toda uma busca por fazer com que haja esse protagonismo. E o NEON, que é o Nordeste ON, faz com que haja ainda mais esse espaço, é um palco para essa dinâmica muito importante que, sim, movimenta a economia, a educação, a própria tecnologia como ferramenta essencial. Vamos passar para alguns assuntos, né, de âmbito mais municipal, né? Hoje você conversou com o vereador Venâncio, que falou que está com um convite já feito para o superintendente da S-Trans, que é a Superintendência de Transportes e Trânsito aqui de Teresina, para falar sobre os problemas do trânsito na capital e outros assuntos relacionados a S-Trans também, né? Isso, Aline. Hoje foi protocolado na casa um convite, não é uma convocação, então é um convite para poder justamente os vereadores conversarem de forma oficial, mas não é uma sabatina, é uma conversa entre parlamentares com o superintendente da S-Trans, Carlos Daniel, a respeito de alguns questionamentos sobre o transporte eficiente, que são para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência ou alguma impossibilidade física e ter acesso a esse transporte de qualidade, e também sobre a questão dos esportes, que muitas vezes acontecem em avenidas, em ruas, em vias, e precisam desse apoio da Prefeitura de Teresina e dialogar sobre isso e como implementar melhorias. E o vereador Venâncio Cardoso falou sobre isso. Tem que entender o que, de fato, o transporte coletivo, na ótica do Carlos Daniel, vai fazer pela cidade. Defendo e aprovo o professor Charles na saúde, o Ismael também tem avançado na educação. A limpeza da cidade é público e notório, que a cidade está muito mais limpa lá com o doutor Marco Antônio Ares, mas, de fato, o transporte coletivo e a acessibilidade, esse trânsito nos momentos esportivos da cidade não tem dado uma vazão. E existe uma previsão para que essa sessão aconteça com a presença do superintendente? A gente tem regimentalmente algumas formas de ter o gestor na Câmara. Iniciou-se com o convite, eu acho que é a forma mais elegante de se tratar um poder com o outro. Convidamos a esperar aí nos próximos 15 dias que ele confirme a ida lá para debater com os vereadores, para responder os questionamentos, já cada um com a sua ótica. Na minha ótica vai ser muito na parte do esporte mesmo, que eu estou vendo Teresina ficar para trás do resto do Brasil. E assim, se ele não for, mas acredito que vai, a gente vai tomar outras providências. Eu quero que de fato isso seja um pontapé inicial para que a gente tenha um diálogo melhor da S-Trans com a Câmara, que a gente possa ter uma cidade mais inclusiva. Você acredita que esse tipo de movimentação inaugura a bancada de oposição da gestão de Teresina? Existe agora uma participação mais ativa desses vereadores da oposição, contando com o senhor? Não, imagino que uma oposição ela faz críticas de forma a gestão como um todo. Eu estou tratando de algo específico, que é do transporte acessível, do transporte coletivo e de tornar a cidade uma cidade boa para sediar evento esportivo. Não acredito que isso seja oposição. Isso aqui é algo específico que tem que me incomodado muito a base de apoio que me botou na Câmara novamente. Eu defendo que Teresina tem que ser uma cidade boa para praticar esporte de rua, corrida, ciclismo, skate, uma cidade boa para sediar evento esportivo. Toda vez que a gestão for na contramão disso, vai ter a crítica do vereador Venâncio. São alguns pontos aí que estão sendo questionados. E o que diz o superintendente da S-Trans, Lívia? Isso, Aline, eu conversei com o superintendente Carlos Daniel, questionei sobre esse convite. Ele disse que não recebeu ainda de forma oficial, que foi comunicado, inclusive, pela gente, quando eu conversei com ele, mas que está à disposição para conversar tanto com os parlamentares quanto com a população. Então, existe sim um espaço de via de mão dupla para que haja esse diálogo, para uma implementação de um transporte e também de uma mobilidade mais acessível, mais célere para todos. O superintendente Carlos Daniel ele possui experiência na área, então acredito que será um diálogo tranquilo com os parlamentares. Lívia, vamos trazer novamente o assunto que a gente tem sempre falado, já que nós estamos no âmbito da Câmara Municipal, né? A gente tem sempre falado, atualizado o caso da vereadora Tatiana Medeiros, continua presa, vai fazer 20 dias
de sua prisão, alguns capítulos dessa história já passaram e a gente está sempre acompanhando o próximo. E nós conversamos com o presidente da Câmara, Enzo Samuel, para entender como é que está essa ocupação ou não do cargo, né, da vaga da titular pelo suplente. Ele disse que mesmo após quase 20 dias presa, Tatiana Medeiros continua como titular, como vereadora de Teresina. Ainda é a detentora do cargo de vereadora. E conforme decisões recentes do STF, onde foi feita uma consulta por nossa Procuradoria, tanto de decisões de turma recursal, de turma do STF, do próprio Pleno, a decisão é no sentido de que seja respeitado o regimento interno, a lei orgânica do município, em relação ao prazo de convocação de suplente. Então, o que a Casa está fazendo é cumprindo a legalidade. Então, vamos aguardar o prazo desta Casa, que hoje o entendimento é de 60 dias. Ela foi afastada pela Justiça. Então, nós vamos aguardar o desenrolar final desse processo, o trânsito em julgado. Ela tem um direito de contraditório e de ampla defesa que pode ser respeitado, aonde ela vai poder comprovar ou não a sua inocência. Então, esta Casa ela vai se manifestar conforme a movimentação da Justiça. Quem está julgando ela nesse momento é a Justiça. E tem uma comissão de ética que foi formada na Câmara Municipal de Teresina, que está acompanhando todo esse caso, o desenrolar desse processo. O vereador João Pereira é um dos participantes dessa comissão e ele confirmou que já foi solicitado à Polícia Federal o inquérito sobre a vereadora para definir como deve ser a atuação dessa comissão. A gente tem que aguardar o processo chegar na Casa. O presidente deu uma coletiva na semana passada dizendo qual é o rito que ia ser seguido. A comissão de ética foi instaurada aqui na Casa. Lembrando que é uma comissão de ética de todos os processos que a hora venha surgir. Não é uma comissão apenas de um processo específico. Todas as comissões montadas, comissão de ética montada, agora vamos aguardar o desenrolar, os procedimentos processuais, conforme a lei. Eu acredito nos poderes, eu sempre tenho dito isso. E essa Casa, quando chegar aqui, no momento oportuno, o processo, eu não tenho dúvida nenhuma que todo vereador terá a liberdade de fazer sua respectiva votação conforme os processos, conforme a sua consciência. Com passo de espera, né? Continuamos a acompanhar essa situação. A vereadora continua presa, a vaga dela continua desocupada lá na Câmara Municipal. Enquanto isso, o PSB, teoricamente seria o dono desta vaga, que entrou com esse processo para tentar fazer com que o suplente assuma essa vaga na Câmara Municipal, está aguardando esse prazo e vai aguardar os 60 dias. Aline, é o que tudo indica, não existe, pelo menos pela postura que a própria Câmara Municipal de Teresina vem adotando, uma possibilidade de que haja essa convocação antes desse prazo estipulado já pelo Poder Legislativo Municipal, de que após os 60 dias será discutida a convocação do suplente, que é Leônidas Júnior, né, que é o primeiro suplente do PSB de Teresina. Então, é uma discussão que ela tem um cunho que acaba sendo muito social devido a toda aquela ideia de não punibilidade, que também faz com que haja um certo até desentendimento interno de como que deveria ser a postura do Legislativo Municipal, mas que acaba tendo as amarras constitucionais. Então, é de fato esperar para os próximos passos. Tá certo, Lívia Pessoa, muito obrigada pela sua companhia de sempre. Amanhã a gente volta a se ver. Eu que agradeço, Aline. Até amanhã. Até mais.